Nos anos 80, uma fabricante brasileira de tratores decidiu construir algo totalmente diferente: um drone a jato, sem piloto, em parceria com os militares. A mesma empresa que nasceu no interior de São Paulo, atendendo pequenos produtores, chegou a espalhar suas máquinas pelos campos do Brasil e de vários outros países. E, quando parecia estar no auge, começou a apostar em projetos cada vez mais ousados. Jeep 4x4, com alma de trator, veículo aéreo não tripulado, motores próprios. Só que essas apostas têm um custo. E quando o mundo muda rápido demais, nem sempre dá tempo de se adaptar. Como uma fábrica do interior, que começou fazendo motores e peças, conseguiu criar um trator totalmente nacional e virar referência nos campos brasileiros? O que fez essas máquinas virarem símbolo de desbravamento no Centro-Oeste? Em que momento a aposta em um Jeep 4x4 rústico e em um drone a jato deixou de ser solução e começou a pesar no caixa? Que papel a abertura econômica e a chegada de tratores estrangeiros mais baratos teve nessa virada? E no fim, que marcas essa fabricante deixou nas fazendas, nas cidades e até em outros setores da indústria? Para entender tudo isso, a gente precisa voltar lá para 1959, quando o sonho de um único empresário começou a ganhar forma em aço e óleo diesel. A história da Companhia Brasileira de Tratores começa com a ambição de um único empresário. Em 1º de setembro de 1959, Mário Pereira Lopes funda a Companhia Brasileira de Tratores no interior de São Paulo, inicialmente em Ibaté, para produzir motores e peças de tratores. Pouco tempo depois, a operação ganha corpo com a nova fábrica em Água Vermelha, distrito de São Carlos, onde o sonho de um trator verdadeiramente brasileiro começa a tomar forma em aço e óleo diesel. O primeiro passo foi montar, sob licença, o trator norte-americano Oliver 950, ainda em 1961. No ano seguinte, porém, vem o salto simbólico. Nasce o CBT 1020, considerado o primeiro trator totalmente nacional da marca. Mais do que uma máquina, ele era a prova concreta de que o Brasil podia projetar e fabricar seus próprios tratores robustos, simples de manter e adaptados à realidade rural do país. Essa base técnica levou a CBT à sua era de ouro, principalmente nas décadas de 1970 e 1980, com chassi próprio, alto índice de nacionalização, chegando a cerca de 80% dos componentes produzidos internamente, e motores de grande torque. A empresa fabrica, ao longo de sua história, cerca de 111 mil tratores, tornando-se uma das maiores fabricantes da América Latina e exportando para Estados Unidos, Austrália, Japão, México, América Central, Caribe e vários países africanos. Nos campos do Centro-Oeste, especialmente em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o CBT se torna um sinônimo de desbravamento. Abrindo pastos, enfrentando cerrados duros e longas jornadas, eles ajudam a empurrar a fronteira agrícola brasileira. Este é o nascimento de um mito mecânico. Um trator que não era apenas ferramenta de trabalho, mas símbolo de um país que queria ser dono do próprio destino. Como um sonho tão forte poderia um dia começar a ruir? Nos anos finais, a CBT tenta algo ousado: deixar de ser apenas fabricante de tratores e lançar um veículo que mostrasse ao país que a marca ainda sabia inovar. Surge assim o Javali, um utilitário 4x4, produzido entre 1988 e 1990, com motor turbo-diesel de 3 cilindros, pensado para unir força no campo e versatilidade no uso urbano. Era simples, rústico, mas visto como um projeto à frente de seu tempo. Uma cartada para modernizar e salvar a marca. Só que essa aposta vinha com um preço alto. Como a CBT tinha filosofia de produzir quase tudo em casa, o Javali incorporava mecânica de trator, motor próprio CBT DM301, de 80 cavalos vapor,
e um desenho de linhas retas, barato de fabricar e fácil de consertar. Ao mesmo tempo, sofria com barulho e fumaça em excesso, acabamento praticamente inexistente e um custo elevado para a própria empresa. Mesmo assim, conquistou um nicho. Substituto rústico do Jeep Willys, mirando produtores rurais e até um possível fornecimento às Forças Armadas. A ousadia da CBT não parou no chão de terra. Já em 1982, a fabricante de tratores surpreende ao apresentar o BQM-1BR, um veículo aéreo não tripulado desenvolvido em cooperação com o Centro Técnico Aeroespacial. Pensado como alvo para exercícios de tiro e, possivelmente, base para um futuro drone de vigilância, o aparelho tinha cerca de 3,9 metros de comprimento, velocidade prevista de 560 km por hora e motor a jato Tietê. Era uma guinada radical, da lavoura para o céu. Mas o projeto não passou da fase de protótipo e perdeu fôlego com o fim do apoio governamental. Enquanto a CBT se arriscava em jipes e drones, o mundo ao redor mudava rápido. No início dos anos 1990, a abertura econômica do governo Collor desmonta as barreiras que protegiam a indústria automobilística nacional. Tratores importados, mais baratos e tecnologicamente mais avançados invadem o mercado. Com estrutura altamente verticalizada e custos de produção elevados, a CBT não consegue acompanhar essa nova competição global. A combinação de projetos caros e ousados, como o Javali e o BQM-1BR, com a enxurrada de máquinas estrangeiras, empurra a empresa para uma crise profunda. A pergunta que fica é: até onde essa espiral de dificuldades iria levar a antiga gigante dos campos brasileiros? Depois de alcançar o auge nas décadas de 1970 e 1980, fabricando cerca de 111 mil tratores ao longo de sua história e mais de 14 mil unidades só até 1971, a CBT entra nos anos 1990 em um cenário muito diferente. É aí que os números começam a contar a história do fim. Em 1991, a produção anual cai para 883 unidades e, em 1994, despenca para apenas 214 tratores fabricados no ano. Para uma fábrica que dependia de volume para se manter rentável, essa quebra de escala é fatal. Endividada, sem capital para modernizar as operações e pressionada pela concorrência estrangeira, a CBT entra em colapso. Em 1995, interrompe a produção e, em 1997, tem a falência decretada oficialmente. Mas o silêncio das linhas de montagem não significou o apagamento completo da CBT. Os enormes pavilhões da fábrica em São Carlos foram leiloados e acabaram dando lugar ao Centro Tecnológico da Transportes Aéreos, Marília, e ao Museu Asas de um Sonho, ao lado do Aeroporto de São Carlos, construído pela própria CBT nos anos 70 e hoje batizado Aeroporto Mário Pereira Lopes. O espaço que antes via tratores amarelos ganhando vida passou a abrigar aviões, motores e histórias de outra indústria brasileira, mantendo, de forma discreta, a memória de quem ajudou a erguer tudo aquilo. Mesmo décadas após o fechamento da fábrica, o nome CBT ainda desperta orgulho e nostalgia entre produtores e mecânicos do interior. Muitos tratores seguem em funcionamento nas fazendas brasileiras, testemunhando a qualidade e a durabilidade que transformaram a marca em lenda. Mais do que máquinas, os CBT simbolizaram uma época em que o Brasil acreditava na própria capacidade de produzir, inovar e competir com as grandes potências industriais. E, enquanto esses tratores ainda rugem pelo campo, em outras estradas e obras do país, um velho conhecido também ajudou a carregar o Brasil nas costas. O Mercedes 1113, aquele bruto que a gente revisitou no vídeo anterior. Se você quiser continuar nessa viagem, o vídeo do 1113 tá aí na tela. É só deixar o motor seguir viagem.